Olá a todos, vamos iniciar mais uma aula em cima do nossa suíte de escritório WPS Office. Hoje nós vamos fazer um apanhado geral da interface do WPS. Tá? Ao acessar, nós vamos clicar aqui no WPS Documents, tá? De documentos, e criando um arquivo novo. Uma próxima aula nós vamos trabalhar um pouquinho em cima de alguma template que dê para aproveitar várias templates aqui, ó, tem templates para currículo, inúmeras templates que a própria a empresa que desenvolve o WPS libera para nós, tá bom? Mas inicialmente vamos aqui para um documento em branco. Bom, o WPS ele tem várias áreas de trabalho. A área principal da edição de texto e algumas barras de ferramentas, como podemos ver. Página inicial, onde nós vamos ter aqui as ferramentas básicas de formatação, tá? Tamanho de fonte, botar em negrito, alinhamento, como nós podemos ver aqui, tá? Estilos. Nós vamos poder trabalhar com estilos, isso aqui é interessante em projetos tipo de TCC, onde a gente possa construir títulos, subtítulos. Vai ser interessante trabalhar isso aqui, tem um exercício prático para entender melhor essa parte de estilos, tá? Um detalhe do WPS não sei o que o botão faz. Para o mouse sobre, espera um pouco e ele vai apresentar o que esse botão faz. No caso, no nosso exemplo, ele é um negrito. Poderíamos usar a tecla de atalho Ctrl B, tá? Faz o texto selecionado, detalhe, o texto selecionado em negrito, ou seja, um texto, tá? Qualquer que nós digitemos. Se eu selecioná-lo e clicar no botão, ele fica em negrito, tá? Se eu clicar no botão, ele não vai ficar, só o que eu digitar depois da seleção, tá, ok? Aí ele começa a ficar em negrito. Essa operação vai funcionar para quase todos os modelos de formatação. Eu tenho que selecionar meu texto para que eu possa mudar a minha fonte. Daí ele utiliza a fonte, todas as fontes que tem no computador. Então, por padrão, se você não instalou nenhuma, ele está utilizando todas as fontes que vem no seu computador, tá? Só basta selecionar. Se você for observando, à medida que você vai passando o mouse sobre o texto lá atrás, ele vai modificando para a fonte que você utilizar, tá? Hoje o WPS também disponibiliza você fazer o download de fontes online. Nós não vamos utilizar essa opção. Depois eu vou ensinar como que se faz a instalação de fonte. A gente vai baixar a fonte e utilizar, né, instalar no sistema para que a gente possa utilizá-la, tá bom? Então, por enquanto, temos que entender que basta selecionar o texto, selecionar a fonte desejada e o texto vai ficar naquela fonte. Quer aumentar? Vem no aumento, né? Na opção de aumentar a fonte aqui, que é logo ao lado do tipo de fonte, e seleciona o tamanho desejado. Existem dois botões de atalho principal que servem também para aumentar e diminuir a fonte, tudo ao lado, tá? Tudo essa parte está dentro da barra de ferramentas, página inicial. Okay? Na barra ao lado nós temos a inserir, onde a gente pode inserir quebra de página, tabelas, imagens, caixa de texto, Word Art, né, aquelas fontes mais detalhadas que a gente normalmente utiliza em capas, tá? Equações, a gente pode utilizar uma equação. Os professores de matemática aí não precisam ficar escrevendo ou copiando, o próprio WPS permite a adição de equações. Então nós vamos adicionar algumas equações, tá, ok? Marca d'água, número de página, tudo isso fica na barra de ferramentas inserir. Layout de página, aqui já
torna a funcionalidade de formatação do documento, colocar a página em paisagem, vendo? Tá em paisagem ou retrato, tamanho, selecionar, né, o tamanho, se é um A4, se é um A3, A5, carta, se é um envelope. Então tem vários tamanhos aqui disponibilizados. Podemos dividir o nosso documento em colunas. A direção de texto, também é possível botar a direção de texto para fazer algum efeito, tá? Margem, estilo, isso tudo nós vamos trabalhar com os nossos exemplos. Em referências, nós temos aqui níveis de índice. Aí, quando a gente for trabalhar com sumário, nós vamos inserir muitos aqui. Nota de rodapé, também dá para inserir tudo aqui por essa parte de referências. Se você observar, os nomes das abas, né, das nossas barras de ferramentas, eles já são bem direcionados para o tipo de função que nós estamos utilizando. Quero formatar página, fica em layout de página. Quero inserir, quero colocar uma imagem, inserir imagem, inserir envelope, comentário, tá? Revisar, que são algumas funcionalidades de revisão, como corretor ortográfico, contagem de palavras, alguns documentos, né, oficiais para publicação necessitam ter determinada quantidade de palavras, conversão para caracteres chineses. Então toda essa opção fica na parte de revisar. Temos também a barra de exibir, tá? A gente pode exibir algumas funcionalidades. Eu pessoalmente gosto de deixar exibindo a régua no meu sistema. Linha de grade, caso queira, caso não queira, que é a linha lateral aqui quando o documento está maior, tá? Exibir linhas grandes, então posso pautar o meu documento, não é necessário. Esquema de web, layout de impressão, modo de exibição, são as formas de modificar o conteúdo, tá? Para uma visualização diferenciada, ok? Então nós temos aqui várias formas de fazer essa exibição, ok? Então eu vou deixar já a régua habilitada para que a gente possa utilizá-la. Seção, onde a gente vai ter uma quebra de seção, numeração, já começa a delimitar um pouco, né, as funcionalidades e mesclar com funcionalidades de outra aba, ó, índice, margem, orientação, que são de outras abas. Aqui também, ó, cabeçalho e rodapé. Então a gente tem uma aba específica para seção. Essa aba desenvolvimento é aquela aba que só vai aparecer se você efetuou a instalação do módulo VBA, tá? Que está no nosso vídeo de instalação. No link na descrição do vídeo tem o link para que você possa fazer o download e instalação e como fazer a instalação desse módulo VBA também, ok? Eu vou deixar um link para um vídeo só da instalação do módulo VBA na descrição desse vídeo. Então só dá uma olhadinha lá que tem o vídeo para a instalação do VBA. Por enquanto o VBA nós não vamos utilizar, que seria o VBA o quê? Uma programação. A gente vai poder fazer ações automáticas dentro do nosso programa. Por enquanto nós não vamos utilizar essa ação de desenvolvimento dentro, mas é interessante para que, se você pegar um documento externo que tenha essa opção, o WPS possa utilizar. Ferramentas, algumas ferramentas a gente pode utilizar, podemos demonstrar o uso. Por exemplo, converter para o Word, de PDF para o Word. O LibreOffice tem essa versão free, tá? Até, se não me falha a memória, de 5 páginas. Um documento de até 5 páginas ele converte de arquivo PDF para o Word, né? Ou para o Excel ou para o PowerPoint, né? Converte de Word também para PDF, ou de Excel ou PPT, né? Apresentação para PDF, exporta como imagem. Algumas dessas funcionalidades são pagas, nós vamos ver aos poucos esse processo. Tá? E tem outras formas de fazer
migração de alguns documentos. Tá, ok? Então, essa foi uma introdução sobre o visual do WPS. Tá, ok? Com os exercícios que nós vamos praticar, aos poucos nós vamos trabalhar mais detalhadamente qual cada função ou as funções mais utilizadas no dia a dia nosso.